O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. A palavra de Deus nos fala hoje, irmãos e irmãs, sobre a paz que Cristo veio trazer, não como uma trégua, como uma ausência de guerra ou como uma proibição de conflito, mas uma paz suprema que é reunir todos os povos no seu corpo e entregar a todos a sua própria vida, seu princípio vital, que é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que age em nós como esse Senhor da comunhão. É Ele que nos une num só corpo em Cristo. Esse é um mistério que a gente celebra em cada missa que a gente participa. Na oração eucarística, o padre, o sacerdote, ele invoca 2 vezes o Espírito Santo. A primeira vez, invoca o Espírito Santo para que as ofertas de pão e vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. E depois faz uma outra invocação do Espírito Santo para que aqueles que vão se alimentar do mesmo pão da vida, desse único pão que é Cristo, dessa única fonte de vida que é Cristo, formem com Ele um só corpo. Assim como nos alimentamos de um só corpo, nós nos tornamos um só corpo. E isso também é obra do Espírito Santo. Em todo momento, São Paulo fala que essa grande unidade, que essa grande fraternidade entre todos os seres humanos, não é a obra nossa, não é um esforço nosso, mas é uma obra de Cristo. É Ele que reúne todos nessa mesma comunhão e nos faz viver pelo seu Espírito, formando um só corpo com Ele. E essa realidade, ela se torna visível na igreja. A igreja é o sacramento visível dessa comunhão, desse chamado que se faz a que todos formem um só corpo, tendo um só Pai, sendo filhos no Filho, pela força do Espírito Santo. Esse é o mistério de comunhão que existe na igreja, que nós celebramos e na liturgia, que nós agradecemos o tempo todo, nos lembrando que não é obra humana. As nações fazem esforços muito louváveis e que a igreja sempre incentivou para que não haja guerra, para que haja união entre os povos, para que haja colaboração, para que haja solidariedade. Isso faz parte não só do ensinamento constante da igreja desde o início, como a gente já vê aqui na própria carta de São Paulo, como também das ações da igreja, sempre promovendo a paz, procurando a unidade, procurando o acordo entre as nações. Há pouco tempo, o Papa São João Paulo II mediou
um conflito de terras entre o Chile e a Argentina, que quase terminou numa guerra. Ele teve um acordo, entre esses dois países. Em tempos um pouquinho antes, o mundo chegou a poucas horas de iniciar uma guerra nuclear, quando os russos levaram de navios mísseis nucleares para Cuba, ali na frente dos Estados Unidos. E naquela ocasião, praticamente, assim, faltou pouquíssimo para que houvesse um mútuo lançamento de mísseis nucleares e acontecesse essa tão temida guerra nuclear que destrói o planeta inteiro, que destrói a humanidade inteira, a coisa mais irracional que se pode pensar. E quem mediou ali também, com as suas orações, mas também com o seu trabalho diplomático, foi o Papa São João XXIII. Então, a Igreja, ela não só é um sinal da comunhão universal, da fraternidade universal, como também ela promove, ensina, incentiva essa fraternidade entre todos os povos. Recentemente, Papa Francisco lançou uma encíclica que começa com a palavra, com uma frase com a qual São Francisco de Assis, nosso padroeiro, se dirigia ao povo. Quando ele falava para o povo, ele dizia fratelli tutti, quer dizer, irmãos todos, ali incluindo os irmãos, as irmãs, todas as pessoas. E justamente para lembrar dessa união, dessa fraternidade que deve existir entre todas as pessoas, entre todos os povos. Às vezes, alguns, inclusive dentro da Igreja Católica, com um pensamento um pouco equivocado, não iluminado pelo Espírito Santo, veem nesse pensamento de que todos somos irmãos quase que uma ameaça, como se a gente dizendo isso declarasse que o batismo não é necessário, que a igreja não é necessária, etc., quando justamente é o contrário. E ali se vê que falta justamente o Senhor da comunhão, o Espírito Santo, que é aquele que nos une, que nos realiza, que realiza essa obra de unidade entre todos nós. Vamos pedir nessa Eucaristia que esse mesmo Espírito nos torne cada vez mais unidos, promova entre nós a paz com nas nossas famílias, a paz nas gerações, a paz com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, fazer as pazes com as pessoas com quem a gente tem alguma mágoa, com quem a gente teve alguma inimizade, algum episódio que provocou a desunião, para que na nossa vida se manifeste esse Senhor da comunhão, que é o Divino Espírito Santo.